Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco e com as notícias e novidades do nosso Vascão. Pessoal, semana vai começar aí a semana decisiva para o Vasco na Copa do Brasil. E vamos ter um retorno muito importante ao time do Vasco. Vamos trazer aqui informações também de como está a situação de jogadores lesionados. Também vamos falar aqui da busca do Vasco com o zagueiro. O Pedrinho abriu o jogo sobre esse assunto, falou grosso. E o Vasco ainda segue em busca de contratações até o fechamento da janela aí para jogadores que estão livres no mercado. Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Tamo junto aí a galera que está se inscrevendo aí no nosso canal aí, muito obrigado. Bom, pessoal, sem jogar desde o dia 3 de agosto, o meio-campista Felipe Coutinho já está recuperado da lesão que ele teve na coxa esquerda e voltará a ser relacionado para a partida do Vasco contra o Atlético Paranaense no próximo dia 11 aí pela Copa do Brasil. O jogador já estava bem antes do jogo de ida, mas ficou fora ao ser diagnosticado com Covid-19. A semana sem jogos vem sendo importante aí para o jogador trabalhar a parte física para voltar a atuar. De acordo com o Globoesporte.com, Coutinho será assim relacionado para o jogo contra o Atlético Paranaense, fora de casa, lá no Paraná, né? O Vasco precisando jogar por um empate. Claro, se vencer também estaremos classificados aí às semifinais da Copa do Brasil. Se perder por um gol, com um gol de diferença, o jogo irá para os pênaltis. Mas o Vasco tem uma mínima vantagem, joga pelo empate, torcemos para que o Vasco faça um bom jogo e claro que consiga vencer o Atlético Paranaense também, jogando lá na Arena da Baixada. O Vasco já não consegue vencer eles por lá há muitos anos, né, cara? Esperamos aí que o Coutinho ajude bastante o Vasco nessa situação aí para vencer e o Vasco se classificar. Uma semana extremamente decisiva. Bom que o Rafael Paiva teve tempo para trabalhar bem a equipe, mas também o Atlético Paranaense, que vinha muito mal, teve tempo para tentar também corrigir os problemas do nosso adversário. Mas torcemos para que eles continuem com muitos problemas e que o Vasco corrija tudo e que consiga, sim, vencer essa partida e se classificar às semifinais da Copa do Brasil. O torcedor está muito esperançoso que o Vasco será campeão dessa competição, bicampeonato aí, tá batendo a porta do Vasco. É só o Vasco souber jogar com inteligência, que a gente vai conseguir ir para semifinais para pegar uma pedreira, né? Certamente pode ser que tenhamos o Atlético Mineiro pela frente, porque já venceu o São Paulo fora de casa e é favoritaço jogando lá em Belo Horizonte. E ainda quanto à situação de outros jogadores que estão lesionados, temos ainda situações mais sérias, mas que já estão sendo resolvidas, como aí a do Jair, também a do Paulinho, né? A tendência é que os jogadores voltem aí a atuar a partir do mês de outubro. Os volantes sofreram graves lesões nos joelhos, estão fora dos gramados desde fevereiro desse ano, mas o retorno não está muito longe, como eu falei. Os jogadores estão entregues ao departamento de preparação física e já fazem trabalhos com bola no CT do Vasco, mas ainda de forma individual. A tendência é que em breve eles se juntem ao grupo para atividades coletivas aí do Vasco. O Adson, por sua vez, que teve uma gravíssima lesão mais recentemente, né, foi submetido a uma cirurgia na perna direita na última terça-feira. O prazo para a recuperação do jogador está estipulado de 10 a 12 semanas, o que significa que o atacante só voltará a ficar à disposição no final de novembro, isso se ele tiver 100%, né, cara? Tiver feito uma boa preparação para que no final, ali na reta final da temporada, literalmente, ele jogue pelo menos alguns últimos jogos do Vasco, 2 ou 3 jogos no máximo ali, no final do ano aí com a camisa do Vasco. Mas a tendência mesmo é que realmente o jogador só volte em 2025. Para o jogo contra o Atlético, o Vasco também não vai poder contar aí com o João Vitor. A gente já falou que ao longo da semana, né, que o Vasco vai ter que resolver essa situação da zaga, porque o João Vitor foi expulso no último jogo e vai ficar de fora dessa partida, e o Léo Pelé deverá ser o titular ao lado do Maicon na zaga. Vamos torcer para que o Paulinho e também o Jair voltem bem, né, cara? Jogadores importantíssimos aí, a gente até falou sobre eles durante essa semana, dois jogadores essenciais no meio-campo do Vasco. Com certeza, se eles voltarem bem, vão agregar e muito a qualidade técnica do meio-campo do Vasco, principalmente o Paulinho, né, cara? É um jogador totalmente diferenciado, muito difícil de achar um jogador desse nível no mercado, com as características do Paulinho, né? Bom marcador, bom apoiador, tem um bom drible, tem velocidade. Com certeza é um jogador muito interessante, um jogador praticamente completo, né? E também o Jair agrega muito com a sua experiência, né? Muitos anos de Atlético Mineiro, vencedor lá pelo Galo. Com certeza a gente sabe muito bem da importância do Jair para o elenco vascaíno, né? Deixa nos comentários aí o que você espera dessa semana do Vascão, jogo contra o Atlético Paranaense, volta do Coutinho, Léo Pelé de volta à zaga, jogadores aí se recuperando para o próximo mês, torcemos aí para que dê muito certo essa sequência de temporada no Vascão.
Bom, e por falar em sequência de temporada, o Vasco segue ainda em busca de reforços no mercado, né? Após fechar contratações, o Vasco ainda tenta fechar com um zagueiro aí para ser titular da zaga do Vasco, porém vem encontrando algumas dificuldades, né? Por mais que o Vasco tenha que fechar somente com os jogadores que estão disponíveis no mercado, jogadores livres, mas a situação ainda não é simples, né? Não tivemos nenhum nome ainda especulado, nenhum nome vazado ainda no Vasco, somente aí nomes disponíveis no mercado que o Vasco poderia buscar. O Pedrinho falou sobre esse assunto, falou aí que só vai contratar quem quer jogar no Vasco, só vai trazer, só vai jogar no Vasco quem quer vestir a nossa camisa, diferentemente do que foi feito lá com o Luan Pérez, né, cara? O Luan Pérez deixou muito claro que em momento algum ele queria jogar no Vasco, em momento algum teve negociações avançadas com o Vasco e que a preferência dele sempre foi jogar no Santos, desmentindo aí todas as informações que a gente teve durante todo esse período que o Vasco possivelmente estaria negociando com o jogador, né? Somente uma fonte confirmou que o Luan Pérez estava em negociações avançadas com o Santos. A gente até falou sobre isso aqui no nosso canal, bem no início, quando começou a se especular bastante o nome desse atleta, porém não houve confirmação alguma, né? Deu a entender que realmente o Vasco estava negociando com o atleta, porém ele já estava fechado com o Santos. Em momento algum o jogador demonstrou interesse em vestir a nossa camisa e o Pedrinho confirmou que só vai contratar jogadores que querem vestir a nossa camisa, né? O torcedor vascaíno sonha alto, né? Sonha com grandes jogadores que tiveram passagens na Europa, né? Jogadores que atuaram em time grande, como Sérgio Ramos, como o Matip, que estava no ano passado lá no Liverpool da Inglaterra, entre vários outros nomes. A gente está vendo aí muitos jogadores europeus vindo jogar aqui no Brasil, né? Mais recentemente o Depay fechou aí com o Corinthians, né? Mas a gente quer ver também o Vasco agindo, cara. A gente não quer ver somente os outros times contratando e o Vasco de braço cruzado. Precisa contratar um zagueiro. Sei que o Vasco não tem dinheiro, que o Vasco está numa situação limitada aí quanto à parte financeira, mas tem que trazer um bom zagueiro. Não vai ter custo para tirar ele de algum clube. O cara vai chegar de graça, somente acertar aí a base salarial com ele, para ver se o jogador quer vestir a camisa do Vasco. Não sabemos qual é o interesse do Vasco, se é trazer um craque, se é trazer um jogador mediano, como, por exemplo, foi especulado o Marlon na janela de transferências, quando ainda estava aberta. O Felipe Aguilar também foi especulado. Dois nomes que eu não contrataria, mas que estão livres aí no mercado, que foram especulados do Vasco, só que não tivemos novidades alguma quanto a esse assunto. Mas, na minha opinião, claro, como todo mundo sabe, aí eu já falei inúmeras vezes, todo mundo acho que concorda, que o melhor nome seria, lógico, Sérgio Ramos, mas também não sabemos se esse jogador quer jogar no Brasil, quer se mudar para o Brasil, né, cara? Quer jogar na América do Sul e, claro, vestir a camisa do Vasco. E o Matip também seria um ótimo nome, cara, por mais que tá vindo de uma gravíssima lesão, uma lesão muito parecida com a do Paulinho e do Jair, ficou aí muito tempo parado, mas é um jogador de 33 anos, que jogou muitos anos na Premier League lá no Liverpool, né, cara? Agregaria muita qualidade da zaga do Vasco, pode também jogar de volante, de primeiro volante ali para quebrar um galho. Com certeza seriam dois ótimos nomes, mas eu não acredito que o Vasco trará algum cracaço assim desse nível de Premier League, nível ali do Sérgio Ramos, que jogou em grandes clubes na sua carreira, mas se acontecer, ficarei muito feliz, né? Deixa nos comentários quem para você deve ser esse zagueiro, o Pedrinho aí, abrindo o jogo, falando que só vai contratar quem quer vestir a camisa do Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Se tiver mais novidades, vamos trazer aqui a qualquer momento no canal, hein? Tamo junto. É nóis.